Fala pessoal, boa noite. Mais uma live pra gente. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda, querida. Hoje nós vamos fazer uma limpeza no nosso chakra do terceiro olho, equilibrar aí a nossa frequência nos chakras. Começamos lá no chakra. Comecei pelo chakra do estômago, depois eu fiz o chakra sexual, depois eu fiz o chakra básico, depois o cardíaco, da garganta e agora do terceiro olho. Azul índigo. Chakra azul índigo, isso aí, azul. Ei, Cláudia, boa noite, querida. Bem-vinda. Ei, Rose, bem-vinda. Como é que vocês estão de domingão aí? Então, esse chakra do terceiro olho, já vou dando início ao tema aqui. Nós temos diversos vórtices de energia, tá? Diversos. E cada chakra são vórtices de energia, são os principais vórtices de energia. Então, a gente tem principais são 8. Principais são 8. Mas que a gente tem vários vórtices pequenininhos de energia que ficam espalhados pelo nosso corpo. Na verdade, os nossos poros e o pelo do nosso corpo mesmo, eles são grandes captadores de energia. Não é que a gente, de vez em quando, acontece alguma coisa e fala, nossa, eu tô toda arrepiada. E você percebe, assim, o pelo todo arrepiado e os poros todos, assim, mais salientes, mais à mostra. Então, isso é uma captação de energia, é uma percepção energética, né, que a gente percebe através do nosso corpo. Então, esses vórtices de energia, de cada região, eles se agrupam, né? Cada poro, vamos supor, que é um chakrazinho. Então, eles se reúnem energeticamente e formam grandes chakras, grandes centros de energia. No cardíaco, na região da garganta, essa energia se agrupa e forma esse chakra principal. No estômago, a gente tem o nosso chakra do estômago, o chakra sexual, né? 2 dedos abaixo do umbigo, o chakra básico lá na base da coluna. Então, são pontos energéticos que nós temos e formados por vários pontos pequenininhos. E esses pontos pequenininhos são os nossos, é a percepção dos nossos poros, do nosso corpo. Como eu já falei, nós somos vários corpos. Esse corpo vital, onde está localizado os nossos chakras, é o corpo mais, um dos corpos mais próximos do nosso corpo físico. Então, a percepção que acontece nesse corpo aí, né, nesse corpo vital, nesse corpo etérico, a gente é mais perceptível a ele. Ei, Ruth, boa noite, Cláudio, bem-vindo. Então, a gente é mais perceptível a esses chakras, essa energia, por causa a esse corpo, porque ele é o mais próximo da gente. Então, quando a gente está desanimado, desenergizado, provavelmente esse corpo vital aí tá com alguma interferência, ou perdendo muita energia, ou eu tô gastando energia com alguma coisa que não tá me fazendo, não está sendo um retorno energético para mim. Eu só tô gastando, eu não estou alimentando, fazendo uma troca energética, tá? Então, esse corpo vital é onde está localizado todos os nossos chakras.
é um corpo muito próximo do nosso corpo físico. Os nossos chakras não estão aqui dentro do nosso corpo humano aqui, né? Mas se a gente analisar todos os nossos corpos, a gente vai perceber essa energia, o nosso corpo vital, nós vamos perceber esses chakras aí. Tem muitas pessoas que têm essa percepção, têm essa visão, tá? Dentro do processo tem uma terapia, né? O Reiki, ele trabalha justamente esse corpo. Justamente esse corpo aí, ele atinge diretamente esse corpo vital, né? Trabalhando os chakras. Então, quando vai trabalhar, enviando o Reiki, lógico, todos os outros corpos vão ser beneficiados, né? Porque os nossos corpos, eles se interagem entre eles. Então, não adianta eu achar que trabalhando só, eu tô mexendo só no corpo físico, eu tô também atuando nos outros corpos. Mas cada um vai perceber, cada outro corpo vai perceber em uma frequência, tá bom? Então, esse chakra aí do terceiro olho, ele é um chakra mais, como vou dizer assim, é um dos chakras de perceber, dessa percepção, da intuição. E quando ele está com alguma interferência, ou quando a gente está com muita interferência no corpo mental, no corpo emocional, então aí essas influências assim, atrapalham essa percepção aí desse terceiro olho, que normalmente é clara, só para quem está com alguma interferência mesmo, com chip, ou com implante, ou com algum bloqueio, ou porque a pessoa mesmo bloqueou, porque via muita coisa e tinha uma clarividência, né? E bloqueou porque não queria ver mais, porque não entendia, ou porque tá bloqueado por causa de chip, de implante. Várias formas podem bloquear esse terceiro olho aí. Contaminações, né? Então, esse chakra, ele fica localizado aqui, bem no centro aqui da nossa sobrancelha aqui, nessa altura aqui assim. E o lugar dele é bem no centro do nossa cabeça, assim, do crânio aqui. Tem alguns livros, né, que mostram o formato de um olho. Normalmente eles falam que é o olho de Horus, né? Aquele olho que representa, tem uma representação no Egito aí, o olho de Horus. Eu não tenho ele aqui. Não tenho ele para mostrar para vocês, mas acho que a grande maioria que tá aqui já conhece mais ou menos, né? Elisete, boa noite, querida. Elisete, Neuza, boa noite, Neuza. Noélia, boa noite, Noélia. Boa noite, Alessandra, bem-vinda, querida. Então, esse nosso chakra, ele é muito importante para quem está nesse universo aí do despertar espiritual, para quem está buscando uma percepção mais aflorada, mais aguçada. Então, uma das coisas que bloqueiam muito esse chakra é o medo, né? O medo, a insegurança, a não confiar em você mesmo. Tudo isso pode bloquear essa visão aí do terceiro olho, porque eu não confio em mim, então eu não vou confiar na intuição e nem no que eu tô vendo aí fora do normal. Nem nas minhas experiências de sonho lúcido, nem nas minhas experiências de projeção, nem numa mensagem que eu posso receber. Eu posso simplesmente achar que é uma coisa da minha cabeça. Ah, é uma coisa da minha cabeça. Tem muitos clientes que falam isso. Ah, Emília, eu tive uma experiência que eu acho que é só coisa da minha cabeça, mas quando vai ver, não é coisa da cabeça. É uma percepção, é uma clareza, é uma amostra, sabe? É uma conexão mais forte, assim, com o nosso lado, com o nosso eu superior, assim. Que ele quer nos mostrar algo. Às vezes a gente recebeu informações antes de tomar alguma ação ruim pra gente, não deu ouvido, fez assim mesmo, e aí depois falou, nossa, se eu tivesse escutado a minha intuição. Então, muitas vezes a intuição da gente avisa, olha, e a gente não dá ouvido. Por quê? Porque tá desconectado de si mesmo e da intuição. Se você tá desconectado de si mesmo, tá tudo uma bagunça aí, né? Em você e nos seus corpos, principalmente no chakra do terceiro olho aí. Então é muito importante que a gente faça limpezas sempre, sempre.
nos nossos corpos. Façam práticas para a limpeza. Façam práticas. Eu tenho o objetivo de alcançar esse caminho. Coloca isso como meta. Coloca como meta pequena. Como a psicologia positiva faz. Coloca uma meta pequena, 2 meses. Vou fazer 2 meses esse processo aqui. Vou ver como é que eu vou me sentir daqui 2 meses. Aí, depois de 2 meses, aumento. Eu coloco mais alguma coisa, alguma prática. Né? Tem gente que tem muita dificuldade de tomar alguma ação a seu favor. Então, isso também é um processo de bloqueio. Você está bloqueando uma possibilidade, que nós somos infinitas possibilidades. Nós somos seres de infinitas possibilidades. Nós podemos criar a nossa realidade que queremos viver. Da forma que a gente quer viver. Qual que é a vida que eu sonhei? Eu posso criar ela. Ela vai se manifestar assim de uma hora para outra? Não, é uma construção. Primeiro eu tenho que tirar tudo junto ao caminho que eu quero trilhar. Mais o meu desbloqueio, né? Porque tudo pode acontecer simultaneamente. Eu posso me desbloquear e automaticamente construir um novo processo. Eu tô cansada de conviver com aquela Emília vítima que acha que o mundo tá acabando com ela, que o mundo é ruim, que tudo é ruim, que as coisas que são muito difíceis, né? Eu desconstruí essa Emília. Tô cansada dessa Emília, porque ser vítima é pesado, né? Ficar carregando aquele fardo da pobre coitada. Ou então da arrogante, que tá sempre com a razão, não é mesmo? A Patrícia está perguntando, e quando se precipita? Aí isso aí é a questão, é uma questão que eu quero falar sobre ela hoje, Patrícia, sim. Esse se precipitar tá mais conectado às emoções, tá? O precipitar é emoção, em desequilíbrio. Aí, é muito importante que a gente tenha esse autocuidado com a gente para fazer escolhas boas pra gente. Porque só eu sou o responsável. Precisamos começar a sair daquela mente infantil de esperar que alguém faça alguma coisa, que alguém resolva alguma coisa, que alguém, sei lá, que surja alguma coisa em algum lugar do universo para resolver a minha própria história, que eu conduzi daquele jeito. Eu conduzi minha história. Quem é capaz de mudar ela? Eu tô reclamando muito da vida, da minha realidade. Minha realidade está péssima, horrível. Mas quem construiu aquela realidade para mim até ali? Foram as minhas escolhas. Então, se eu tô cansada dessa realidade que eu tô vivendo, eu tenho que mudar minhas escolhas, mudar minhas ações, para mudar o resultado. O cálculo matemático, ele é muito objetivo. Se eu tô fazendo sempre 2 mais 2, sempre vai dar 4. Agora, se eu mudar a fórmula matemática e se eu mudar os números, vai mudar o resultado. Então, para que isso aconteça, para que eu receba outro tipo de resultado na vida, para que eu receba o resultado que eu quero, que eu mereço da vida, eu tenho que mudar a forma com que eu ajo e faço para poder alcançar o que eu quero. Primeira coisa, se conectar à sua intuição. Muitas pessoas chegam para mim, meu propósito de vida, qual que é o meu propósito de vida? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, tô perdido. Por quê? Porque as emoções e a mente estão uma bagunça e não consegue ouvir essa voz, que ela é uma frequência diferente, que é a sua intuição. Ela é simplesmente uma frequência diferente. Então, se eu tô com a mente cheia de coisa, com as emoções afloradas ao máximo, como a gente anda, né, ultimamente, aí o que acontece? O que vai soar primeiro para mim é a confusão mental e as emoções supitando. E aí,
uma pessoa confusa mentalmente, com as emoções supitando, o resultado não deve ser muito legal, né? Eu já fui assim, o resultado não era muito bom, não. Sempre tava metendo os pés pelas mãos. Então, muito importante começar a perceber. Qualquer coisa que me acontece, minhas emoções vão... Eu já tô com a respiração acelerada, né? Os pensamentos acelerados, pensando milhares de coisas. O que os outros tá pensando de mim? Ai, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Ou então, nossa, que absurdo que aquela pessoa fez. Já vem aquele monte de pensamento, aquele monte de julgamento, aquele monte de coisa na cabeça. E aquela emoção assim, pá! Né? Que chega antes de mim. O meu processo, a Emília, ela é emocional total, assim. Eu sou muito emoção. Então, é por isso que eu tenho essa frequência, assim. Eu chego, sabe? Eu não chego e passo batido igual um monte de pessoas. Normalmente eu chego com a minha energia, assim. Então, o meu corpo emocional, ele é bem expandido, assim. Não é porque eu sou melhor, nem nada disso, é porque é diferente, cada um tem um jeito. Não tem pessoas que são, assim, super... Vamos lá, o Jim Carrey. Jim Carrey chega num lugar, ele vai passar batido. Não dá pra ele passar batido, porque ele é um cara que chega, né? Então, tem pessoas, assim, que tem essa parte, esse corpo emocional mais que chega. E não tem nada errado com isso. A questão é que a gente não pode deixar a parte negativa das emoções controlar. Porque a gente toma ações, igual a Patrícia perguntou aqui. Qual foi a pergunta da Patrícia? Ela falou assim... E quando se precipita? Quando se precipita, você pode saber que é a emoção e o cabeção. E a cabeça que tá aí, ó, pensando um monte de bobagem, aí acelera pensamento, emoção segue pensamento. Então, eu tô lá pensando um monte de bobagem, aí eu começo a sentir um monte de emoção. E aí eu tomo uma atitude precipitada. Então, quando a gente tá mais equilibrado aí na meditação, quando a gente tá mais equilibrado no processo de exercício de respiração, que é muito importante. Nossa respiração está péssima. Péssima. Está curta. Só torácica aqui, ó. A respiração é pelo abdômen. Precisamos treinar essa respiração diariamente. Para quem está buscando mudar e melhorar, e parar de esperar que alguém faça alguma coisa por ela, e a gente mesmo tomar ação a meu favor, né? Não adianta eu querer que chegue alguém aqui e comece a respirar para mim, porque isso não vai acontecer. O exercício de respiração sou eu que tenho que fazer, porque o oxigênio vem para mim. Então, se eu tô com a respiração curta, provavelmente minhas emoções e meu processo mental vai ser mais fraco e explosivo, porque eu não estou respirando perfeitamente como eu deveria respirar para oxigenar todo o meu corpo e o meu cérebro. Então, se eu for agir de acordo com a minha respiração curta, eu vou ser sempre reativo. Presta bem atenção. A gente é muito reativo porque a gente está com a respiração errada. Então, fazer exercícios de respiração é fundamental. Diariamente. Emília, quem faz exercício de respiração e é explosivo? Aí é outra coisa, né? Aí essa pessoa tem que começar a dar uma olhada. Por que ela é tão explosiva? O que causa? Por que algumas coisas causam essa explosão nessa pessoa? Né? Por que a pessoa, qualquer coisa, ela mesmo sendo uma pessoa que faz exercício de respiração, uma pessoa que faz exercício de yoga, essas coisas, por exemplo, e ela é explosiva, ela tem que olhar por quê? Ela tem que começar a se perceber. Na verdade, todos nós precisamos começar a nos perceber, perceber nosso corpo, perceber como o nosso corpo reage a cada coisa que acontece com a gente. Boa noite, Helena, bem-vinda, querida. Ei, Francisca,
Ei, Edmar, boa noite, Edmar Manuel. Boa noite, bem-vindos. Então, a gente precisa começar a se perceber. O nosso corpo é um grande captador do nosso conectado ao nosso terceiro olho, à nossa visão, né? Então, eu não tô vendo nada, mas eu tô sentindo alguma coisa esquisita aqui. Entende? Emília, eu arrepiei toda, sabe? Eu tô sentindo algumas coisas estranhas, tô sentindo meu estômago, eu tô sentindo. Então, conectado a essa questão do terceiro olho, também está conectado ao sentir. Porque ele vê o oculto. Você não tá vendo com os olhos aqui. Você tá percebendo com o seu corpo e com a sua intuição. Que tem algo que tá fora do contexto energético, pelo menos. Pelo menos. Então, para esse terceiro olho ele estar muito afinado, a primeira coisa é a gente confiar em si mesmo. Começar a confiar. Começar a confiar e começar a equilibrar. A mente está muito bagunçada. Está muito cheia de informação. A luta aqui dentro. Uma briga constante dentro da minha cabeça. Isso queima energia horrores. Uma energia que não é reutilizada. Ei, boa noite, Ademário. Bem-vindo. Ei, Jaque, boa noite. A Helena tá falando aqui, minha filha sente muito arrepio. Então, sua filha tem uma percepção aí no corpo dela inteiro, né? Mas é uma percepção que é muito dessa conexão do nosso terceiro olho. O nosso terceiro olho, ele vê o que é oculto aos olhos físicos. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vi um vulto, né? Tem muita gente que vê vulto, essas coisas, não é? Então, esse ver o vulto, não foi os olhos físicos que viram o vulto, foi esse terceiro olho aqui que viu. Por isso que é só passou rápido, é um vulto. Que ainda também não tá tão também essa questão de estar tão aberto, tão desenvolvido o terceiro olho, isso não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma experiência de abertura de terceiro olho, não, tá, gente? Isso é tão demodé, sabe assim? Achar que todo mundo que vai abrir o terceiro olho vai ver o mundo sobrenatural, vai ver tudo, vai ver entidade, vai ver ser, vai ver quem tá morto. Cada um é de um jeitinho, gente. Cada um de nós é de um jeitinho particular. Então, a sua abertura do terceiro olho, às vezes, vai ser um processo só seu. Você vai perceber suas coisas. Não quer dizer que você vai ver nada. Quer dizer que você vai ficar mais perceptivo. Você vai perceber mais, vai ter mais memória nos seus sonhos lúcidos, vai acessar mais coisas na meditação, por exemplo. Não quer dizer que vai ver espírito, não quer dizer nada. Tem pessoas que abrem o terceiro olho e vê espírito. Tem gente que já vem com isso aberto e já vê, né? As crianças, por exemplo, muitas crianças veem, mas com o tempo elas vão lá e bloqueiam, porque recebe muita crítica, fala, você tá inventando, menina, essas histórias, e acaba que a criança fecha aí essa visão, né? Então, a abertura do terceiro olho não é regra, não existe uma regra, gente, são bilhões de pessoas, todo mundo vai ser igual? Isso é caixa, isso é encaixotar, isso é raso, muito aquém de quem a gente é. Então, a minha percepção de terceiro olho é de uma forma, a do outro lá ele vê um monte de espírito. Entende? Cada um é de um jeito. A minha percepção de espírito, antes de ser vista, eu percebo no meu corpo. Eu percebo alguma presença. E aí, se eu quiser ver, eu vou ver. Mas se eu quiser, eu vou ver. A minha intuição é forte porque aí eu percebo a presença e já vem o nome da presença. A grande maioria das vezes. Não preciso nem perguntar. Já vem o nome da presença.
né? Muitas vezes eu tô na sessão com você fala assim, nossa, Emília, como é que você sabe isso? Ninguém sabe, ninguém nunca contou, nunca contei isso pra ninguém. Isso é uma memória minha lá, a minha percepção é diferente. Eu vejo espírito também, se eu fecho os olhos, se eu faço uma projeção mental pra ver, né? Muitas vezes eu vejo aqui, andando aqui perto de casa, tem essa percepção. Mas não é uma percepção assim, eu tô andando aqui e vou começar a ver uma... Se bem que outro dia eu tava andando, muito engraçado esse dia. Eu tava fazendo a caminhada de manhã com meus cachorros. Acho que tava com meus cachorros mesmo. Aí eu olhei pra trás assim e vi um monte de... Vi 6 pessoas pedalando, vindo de bicicleta. Aí eu falei assim, nossa, que bom, né? De domingo, um monte de famílias tudo pedalando. Aí, quando eu tô andando, quando passou por mim, passou 2 bicicletas só, um casal. Aí eu olhei pra trás assim e falei assim, uai, gente, cadê as outras bicicletas? Cadê as outras pessoas andando de bicicleta? Então não tinha outras pessoas andando de bicicleta, entende? Eu vi uma outra, eu vi um desdobramento, tá? Então, assim, e aí, exatamente nesse momento eu vou atuar, porque se apareceu na minha vista, é pra mim fazer alguma coisa quanto aquilo. Então, eu encaminhei essas pessoas que estavam pedalando aí junto com os outros para a luz. Pronto. Tudo que eu vejo que não é físico, que não é assim uma pessoa física, eu vou encaminhar, porque se eu tô vendo, eu vou encaminhar. Desse jeito. Porque não é à toa que eu tô vendo, entende? Cada um tem um propósito. Meu propósito, um dos meus propósitos é encaminhar, conduzir pessoas para ir para a luz, para poder se conectar com o seu próprio processo de vida, né? Não é para as pessoas ficarem aqui apegadas às outras. Tem uma coisa que eu sempre repito nas sessões, que é para as pessoas começarem a entrar isso na cabeça, pelo menos a minha percepção é assim, tá? É o que eu vejo, é que quando eu entro nesses universos, é o que eu vejo. As pessoas, gente, 90% das pessoas que morrem, elas, de 100%, 90%, vamos mais, 98%, não vai para lugar nenhum. Elas vão ficar próximas das pessoas ou dos lugares que elas têm vícios, que elas têm conexão. Não vai para lugar nenhum. Vão ficar perto dos parentes, vão ficar perto das pessoas afins. Mesmo se brigou a vida inteira, vai ficar por apego, até para continuar brigando. Porque as pessoas morrem, elas não mudam. Eu morri, eu vou continuar sendo essa Emília aqui, em questão, na versão espiritual. Até que eu passe por um processo, né, de evolução, de transformação. Então, essa Emília aqui, se eu morrer e ficar pegada à vida aqui material, eu não vou para lugar nenhum, eu vou continuar aqui nessa casa. E assim, 99,9999999% dos casos. Então, o que eu faço? Quando a pessoa vem com alguns certos tipos de problemas para mim, eu encaminho a pessoa. Uma cliente me deu um depoimento lindo ontem. Ela me falou que a gente fez uma limpeza, né, um processo com o irmão dela. E quando eu entrei no campo do irmão dela, energético, o vô dele, que era alcoólatra, estava do lado dele. E esse rapaz bebia muito. Então ela me falou que a gente fez essa sessão há 4 meses com ele. Então há 4 meses eu tinha encaminhado o avô dele para a luz. E aí ela me falou que o irmão dela tinha 4 meses que não bebia mais. Então o ancestral dele, viciado em álcool, encostou no neto lá, que já tinha uma tendência, por causa da questão de DNA, por causa de uma série de outras questões, uma facilidade para vício, os ancestrais lá grudados nele, viciados, ele estava bebendo também. Então, o que aconteceu? Encaminhei o vô, acabou o vício. Cortei a ligação entre os dois, negativa, né? Porque isso é uma conexão negativa. Então, cortei a conexão negativa e esse foi o feedback maravilhoso que ela me deu ontem. Que o irmão parou de beber, tem 4 meses. Justamente o tempo que a gente tinha feito
a sessão de limpeza dele, energética. Limpeza e encaminhamento, né? Porque limpeza energética não faz esse encaminhamento, são duas técnicas diferentes. Então, para ir para um umbral, Alessandra, a pessoa para ir para um umbral, isso também é outra coisa muito importante, muito séria. Para ir para um umbral, a pessoa tem que ser muito, mas muito, tem que estar assim, muito negativa mesmo, mas muito, sabe? Tem que ser uma pessoa que tá vibrando muito negativo, tem que estar no meio de droga, tem que estar muito, muito, muito pesado mesmo. Se não for nesse caso tão pesado, a pessoa tem que ser assassino, bandido que mata, esse tipo de grau aí, muito pesado. Aí sim vai para um umbral, tá? Eu vou contar 2 casos aqui de pessoas que eu vi lá no umbral. E as colônias espirituais, para ser bem sincera, a única vez que eu achei uma pessoa na colônia espiritual foi uma madrinha de uma cliente que ela estava no nosso lar. Então, eu acho que as colônias, eles resgatam mais diretamente o povo que está no umbral. Mas eu nunca, assim, vou te falar assim, eu nunca topei com ninguém nesse universo aí para falar, sabe? Só essa senhora que estava lá na colônia espiritual. Mas mesmo assim, é complexo, né? Mas é isso. Essa é a minha experiência. Então, assim, eu não entendo muito do trabalho das colônias espirituais, além do que eu vejo da linha kardecista aí, né? Então, o que acontece? Outro dia eu tava meditando para te falar sobre essa questão lá do umbral, né? Quem que eu vejo que tá no umbral? As perguntas estão desfocando do tema, Mas eu vou responder porque é importante também, Cláudia. Então, Alessandra, um dia eu tava meditando, que também tem a ver com essa questão aí da abertura do terceiro olho. Eu tava meditando e de repente eu vi uma pessoa toda suja, assim, cheia de picha, assim, na minha tela mental. Levantou tipo do esgoto, assim, não é do esgoto, não picha, uma coisa pesada, assim, sabe? Então ela levantou e quando eu olhei para ela, assim, quando ela levantou, eu olhei assim e veio logo o nome da pessoa. Foi uma colega minha que a gente trabalhou há quase 18 anos atrás. E ela usava crack e ela morreu assassinada e passou por um monte de processo lá no dia que ela morreu. E eu não sabia que ela usava crack nem nada disso. Então, esse é uma das experiências que eu tenho com a questão do umbral aí, tá? Essa minha amiga, colega de trabalho. Eu vi ela, mas não reconheci, porque estava totalmente coberta de preto, um pinche mesmo, é pinche. Sabe de asfalto? A mesma coisa. Um trem colado, assim, não vi nem os olhos, mas eu sabia quem era energeticamente, porque eu percebi a energia de quem era e veio o nome dela. Então, automaticamente, se apareceu na minha tela, se apareceu para mim, eu encaminhei, tá? Então, cada um também vai ter um processo de abertura do terceiro olho, tá, gente? Cada um. O meu processo é esse. Não quer dizer que o da Alessandra, que o do Cláudio, que o da Silvia vai ser igual. Não, cada um tem seu próprio processo. E tem práticas, né? Tem práticas. Eu quero abrir meu terceiro olho, eu quero ter experiência sobrenatural. Então, tem que praticar. É igual ginástica. Não existe esse negócio de querer, vai lá, desbloqueia e pronto, acabou. Ah, eu tô desbloqueada. Mas e aí? É a prática, é exercício. Práticas, práticas, práticas. Qual a melhor prática? Limpeza. Eu sempre vou falar que a melhor prática vai ser limpar, gente. Sempre. Por quê? Porque a gente tá num processo aqui de tóxico.
Então, quando você vai beber uma água e sabe que ela está intoxicada, o que você faz com ela? Você filtra, não é? E quando você filtra, ela não sai pura? Então, quanto mais você filtrar, mais fácil vai ser perceber e se conectar a esse processo. Se conectar a essa percepção aí do terceiro olho. Eu já fiz de tudo, quando eu não entendia muito, para abrir meu terceiro olho, gente. Eu já fiz um monte de práticas. Um monte. Desde ficar olhando para a vela sem parar, um tempão. Desde de colocar cristal. Desde... Quer ver o que mais que eu já fiz para abrir? Desde colocar... Teve um indiano que falou colocar... Como é que chama? Cúrcuma. Açafrão, sabe? Colocar açafrão aqui. Ih, já fiz de um monte de coisa. Eu já troquei minha pasta dental, que falava que flúor atrapalha. Não, já fiz 800 coisas. Que eu sou daquelas que faz até conseguir. Eu não sou daqueles que só ouve, enche a cabeça de informação e fica por isso mesmo. Não sou. Eu vou colocar em prática. Então, das práticas que eu mais, assim, achei que fez efeito para mim, que nem para abrir tanto o terceiro olho, não, mas para me concentrar no meu corpo, para me ficar mais atenta ao meu corpo. Então, limpar. Ropisane, limpar. Limpar, essa técnica que eu vou passar aqui agora. Limpar. Limpa até ficar totalmente limpa. Eu acabei de falar, a gente está num processo mundial, social, tóxico. Então, o que a gente faz para tirar a toxina? Limpa. Limpa até que fique translúcido. E aí a visão e confiar, né? Começar a confiar, começar a fazer práticas que vão acrescentar para você, que vão te ajudar a transformar você numa pessoa melhor. É Roberta. Isso aí. Então, Gente, hoje eu tô tão cautelosa com tanta coisa, sabe assim? Nossa, é tanta coisa que meu universo abrange, que até para comprar cristal eu tenho insegurança, assim, de falar para vocês comprarem, que pode ter qualquer coisa dentro desse cristal. Então, eu usava cristal, eu era ignorante, eu não entendi que podia ter qualquer coisa dentro dos cristais, sabe? Por isso que tem que estar com a intuição muito afinada, por isso que tem que limpar, porque na hora você não vai correr o risco, entende? Então, eu colocava um cristal, assim, em cima. Mas o cristal, eu não dava nenhum comando pro cristal. Isso simplesmente era um peso assim, ó. Ficava pesado e geladinho. Então eu ficava percebendo isso. Colocava toda a minha atenção aqui. Então fica mais fácil, é mais difícil de você se distrair, tá? Mas o mais importante para a abertura do terceiro olho é a limpeza. E parar de contaminar suas cores. Parar de falar mal dos outros, parar quer ver? Parar de ver coisas que não vão acrescentar nada para sua vida. Você tem que mudar. Você não vai conseguir abrir o terceiro olho. Essa é outra questão também. Ninguém consegue abrir o terceiro olho com os outros chakras todos ferrados. Tô vendo pornografia, eu tô usando droga, eu tô isso... Né? Tem pessoas que usam drogas, tem certos alucinógenos que dão abertura assim, vapo, mas tá misturado com alucinação, tá misturado com um monte de outras coisas. E depois fecha muito mais, né? Então, assim, é muito complexo, né? A única coisa que eu fiz foi prática, meditar. Repetir sempre esse processo. E pede na meditação a sua vontade, abrir o terceiro olho, mas não adianta você só abrir o terceiro olho, porque se os outros chakras estiver tudo contaminado, o cardíaco cheio de trauma, cheio de dor, cheio de não sei o que lá, e não for começar a limpar tudo junto, né? Você pode focar no terceiro olho,
Mas se você não limpar o cardíaco, não limpar o chakra básico, que é a ação, que te faz fazer as coisas, não limpar seu chakra sexual, né? O chakra sexual da mulher é importantíssimo, o útero da mulher. Ou bola de cristal perfeita, que é um chakra, que é o útero, o órgão reprodutor, tanto da mulher quanto do homem. Eu falo da mulher porque é o que eu fiz comigo. Quanto mais eu limpo o meu chakra sexual, o meu útero, os meus ovários, mais eu fico perceptiva, mas muito. Isso é que foi o mais, assim, o que mais me afinou, o que mais me transformou nesse oráculão aqui, doido, foi limpar o meu órgão sexual. Porque é energia criativa, né? É aí que a gente vai percebendo as coisas e cria as coisas, né? Então, todos os chakras precisam estar em equilíbrio para que eu possa ter uma percepção e uma intuição bacana. Para a mulher, focar no útero também é imprescindível para isso, no órgão reprodutor. Quanto mais limpas as energias lá do meu útero, porque o meu útero tem memórias armazenadas lá, né? Então, essas memórias armazenadas me confundem mentalmente e emocionalmente. Se eu tiver com muita energia sexual de outras pessoas no meu útero, que são pessoas dependentes emocionais, com um monte de problema emocional, com um monte de problema mental, vai me afetar, porque são energias trocadas. A gente é energia trocada. Então, precisa ser limpo. Se a gente não limpar, não adianta nada. Tentar abrir o terceiro olho se eu tô toda contaminada. Roberta, eu nunca, sabe o que eu faço pra mim? Eu sempre tive o conceito assim pra mim. Se eu tiver que acessar alguma coisa, se eu tiver para ter certeza que eu tô acessando aquilo de verdade, se eu tiver com alguma coisa que me tira do meu natural, eu não vou ter certeza se aquilo que eu tô acessando é 100%. Entende? Como que eu vou ter certeza que aquilo que eu tô acessando é 100%? Tem pessoas que falam assim, eu fiz um processo e visualizei Jesus na minha frente. E aí, minhas emoções afloraram. E eu fiquei muito emocionada. As emoções são um perigo, elas são traiçoeiras. Pela emoção, a gente toma atitude precipitada. Olha como que a gente é emocional. Quando a gente, né, deixa as emoções controlarem a gente. Época de campanha eleitoral. O que a gente está acessando? Só emoção doida, raiva, né? Só emoção. O fogo doido. Então, começar a trabalhar as questões das emoções para não ser ludibriado com o que você vê. A percepção e o seu futuro dentro dessa vibe espiritual está conectado ao sentir. Sentir. E a gente é muito enganado na questão de visualizar, igual, por exemplo, dentro dessa questão de visualizar, né, ver através do terceiro olho, eu tava desenvolvendo um trabalho aqui, tinha acabado de terminar um trabalho de um atendimento, e aí eu percebi uma presença aqui do meu lado. Só que eu não vi com os olhos, e o meu terceiro olho, não visualizei com o meu terceiro olho. Eu senti uma presença e fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos para ver, eu vi uma mulher maravilhosa, maravilhosa. Ela tava com um vestido branco, lindo, alta, loura, o cabelo era mais castanho assim, mas os olhos claros. Ela tava com um colar com a pedra de verde aqui assim, uma jade, eu acho.
enorme no peito dela. Linda, linda. Aí ela me falou assim, e eu falei assim, veio o nome dela, e eu falei, quem é você? O que você quer? Ah, eu sou sua guia, eu sou sua guia espiritual. Se eu fosse pelo visual, eu ia... Se eu fosse pelas emoções, eu ia, nossa! Mas quando ela se aproximou de mim, eu não senti nada. Aí eu, tá. Só falei, tá, ok. E fiquei na minha. Terminei o que eu tava fazendo, beleza. E passou um dia, 2 dias. Aí um dia, não lembro o que tinha acontecido. Eu tive uma experiência de projeção e eu tinha ganhado uma ferramenta maravilhosa depois dessa experiência. E aí logo depois ela se aproximou de mim de novo. Eu tinha acabado de fazer um processo, né, que eu fico cada vez mais sensível quando eu faço um atendimento da mesa, por exemplo, assim, eu tô muito aflorada, assim. E aí ela chegou de novo e queria me avisar uma coisa, que uma coisa muito ruim ia acontecer. Aí eu falei assim, beleza. Eu fui, fiz o meu processo de ir no criador e pedi ao criador que chamasse ela. Então, para mim conversar com ela, porque eu não tava confiando muito. Agora, se eu fosse pela imagem e se eu fosse pelas emoções, eu teria caído e teria confiado, teria acreditado. Fui no criador, pedi ao criador, quero conversar com a fulana de tal. Aí ela apareceu. Aí eu pedi para ela mostrar a real imagem dela. E ela veio linda, né? Mas na hora que ela foi tentar plasmar numa bola de luz, ela não conseguia. Ela ficava bola de luz e voltava a imagem dela. Bola de luz e voltava a imagem dela. Aí eu fui e falei assim, criador, e aí? Ela é minha orientadora mesmo? Aí ele falou assim pra mim, confia no seu coração. O que é confiar no meu coração? Confiar na minha intuição. Então, como eu não senti nada, porque a intuição tá no sentir e o coração tá no sentir, eu simplesmente encaminhei ela pra luz. Aí, quando eu encaminhei ela pra luz, eu descobri o que ela queria. Ela queria essa ferramenta que eu tinha ganhado. Tudo que ela tinha me avisado, provavelmente era real. Mas, para minha moral, para quem eu sou, eu não faço moeda de troca com ninguém. Eu não tenho assim, eu te dou isso, você me dá isso, nesses universos, porque não é assim. Eu vou lá, faço uma oferenda, te dou um balde de pipoca, não é isso que eles querem. Eles querem joias. Eles querem o que você tem de valor. E o que você tem de valor não é uma coisa material para um ser espiritual. Uma coisa material vai servir para quê? Eles querem energia criativa, eles querem cristais da glândula pineal. Então tem muitas pessoas que não conseguem dar seguimento à linha de raciocínio porque está faltando cristais na glândula pineal, aí no terceiro olho. Porque foi sequelado por esse tipo de ser, essa mesma ser que veio. Toda bonita, maravilhosa. Não interessa a casca. Interessa o que você tem aqui. Então, para quem está realmente buscando um caminho de luz mais afinado, não cai na primeira espalha, sabe? O primeiro que aparecer é o Senhor Jesus. Eu tô te chamando, vem para mim. Para que Jesus vai fazer? Chamar eu para ir para algum lugar. Para que Jesus vai me chamar para ir para algum lugar? Tem umas coisas que a gente tem que questionar, gente. Outro dia uma menina me mandou uma mensagem que ela tem esse terceiro olho muito aflorado e ela me falou que ela veio me perguntar, me questionar algumas coisas que eu tinha falado para não confiar, né? Nesse ser que chegar, ela falou assim, eu tenho sempre projeção e tem uns extraterrestres que vêm, me pegam, são tão carinhosos comigo, me dá a mão e me leva. Te leva para onde? Ah, não sei. Eu falei, você não sabe, não? Ah, mas eles são bons, eles são carinhosos comigo. O cientista também é carinhoso com os ratos. Eles vão lá dar queijo, dar açúcar.
sabe? Então, uma outra experiência que ela compartilhou comigo falou assim: eu tô deitada na minha cama, abri os olhos, às vezes com os olhos abertos mesmo, tá? Com os olhos físicos abertos, mas o terceiro olho ativo. Você pode ver o ser. Ela viu, por exemplo, um ser plasmado em cima dela, sobrevoando em cima dela, e virou para ela e falou assim: eu sou alfa e ômega, o início e o fim. Aí eu fico assim, dá uma gargalhada dentro de mim. Não por ela, pela experiência dela, por esse ser. Porque, gente, é a cara do Criador, que é amor incondicional puro, chegar com esse ego desse tamanho falando assim, eu sou início e fim, alfa e ômega. Para mim, na minha experiência, não tem nada a ver com o Criador. Nada. E como eu me sinto, expande meu coração, sabe? O ser de luz, quando chegar perto da gente, o coração vai fazer assim, ó, vapor. Que é isso que esses outros seres não têm essa frequência. Então, a sua intuição, o seu cardíaco, em conexão aí, o seu terceiro olho, em conexão com o seu cardíaco, você vai sentir a paz, você vai sentir equilíbrio, você vai sentir aceito, você vai se sentir amado. Esses seres são muito bonitos, eles são lindos, mas eles... E aí? Então, precisa equilibrar as emoções, precisa equilibrar todos os chakras, para o chakra do terceiro olho ser a sua visão importante, para te mostrar a verdade. Sobre o mundo lá fora? Também, mas o mais importante sobre você. Quem é você? Qual que é a sua história? Qual que é a sua trajetória? Quantas encarnações você já teve? Quais são suas vidas paralelas? Tem muita gente que é preocupado com a vida dos outros, com o de extraterrestre. Eu não tô nem aí para a vida de extraterrestre, tô aí para mim. Eu quero saber quais as minhas experiências. Quem sou eu? Por que eu tô aqui? Qual que é o meu processo aqui? Se eu tô aqui, por algum motivo tem. Vou olhar para o meu universo interior. Como que eu faço isso? Equilibrando todos os meus chakras e fazendo limpeza sempre, sempre, sempre. Limpar o quê? Limpar as toxinas, limpar as toxinas da matrix que a gente mora, que a gente vive. Crenças limitantes, a crença de não ser merecedor, a crença de achar que é menos. Todas essas crenças, tudo isso são coisas a serem limpas. Fora as toxinas mesmo que a gente vive aí, exposta a elas, etericamente, fisicamente. Curar nossas dores, nossos traumas. Quanto mais a gente tirar coisas que não são nossas, que são nossas, né? E ao mesmo tempo não são, de dentro da gente, mais limpa a gente fica. E mais claro o mundo fica pra gente. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Vamos entrar para a prática. Eu não entendi, Roberta. Raul Seixas o quê? Tá bom. Ah, ei, Rose, bem-vinda, querida. A Elizabeth. A Elizabeth. Deixa eu ver. Elizabeth. Não é Elisete, não, né? Deixa eu ver aqui. Que eu tô lendo Elizabeth, gente. Elizabeth. Não é Elisete, não, né? A dificuldade de meditar. Então, tem que saber por que você está agitada. Alguma coisa na sua mente está se repetindo, alguma coisa está se repetindo na sua mente e você está Elizabeth, né?
mesmo, ótimo, porque tem uma cliente aqui que é a Elisete. E aí eu tava chamando ela de Elizabeth. Mas então, obrigada. Então, o que acontece? Alguma coisa está se repetindo aí na sua cabeça. O quê? Você tem que ir lá. Quando eu começo a ficar agitada aí, eu tô percebendo que eu tô agitada emocionalmente. O que tá me agitando? Pensar no meu filho, pensar na política, pensar que o ano tá acabando e eu ainda não fiz nada, o quê? Né? E a meditação, o que antecede a meditação é o exercício de respiração. Então, primeira coisa, como que tá a sua respiração? Por mais agitada que sua cabeça esteja, se você fizer o exercício de respiração correto, é impossível você não relaxar. Eu vou até dar esse exercício aqui hoje. Vou pegar essa deixa sua, tá? É bom que fica salvo aqui para vocês. Então, é muito importante, gente, vocês deitarem na cama. E a parte que tem que estar oxigenada é lá na barriga, a parte de baixo da barriga, lá, ó, em volta do umbigo. Normalmente eu faço assim, ó, na minha barriga, eu ponho a mão assim na minha barriga, assim, lá em cima do umbigo, e aqui no meio fica o umbigo. E aí, essa parte toda tem que subir e descer. Não é o tórax que tem que encher de oxigênio. Porque respirando pela metade, a gente vai ficar mais ansioso mesmo. Por isso que a gente fica tão reativo, tão sensível a qualquer coisa. Então, respirar corretamente lá pelo abdômen. Então, fazer esse exercício de respiração até acalmar. Mas eu vou dar um exercício aqui, que eu fazia quando eu fazia encontro no parque. Que ele é matador, assim, sabe? Ele relaxa qualquer um. Mas precisa estar com a respiração correta. Então, vai treinar a respiração. Na hora desse exercício aqui, não tem muito como concentrar na respiração correta. Mas vocês precisam treinar. Para quem tá realmente afim, né, de sair desse ciclo vicioso aí, né, de sofrimento e querer mudar a vida, primeira coisa, respirar. Você acredita? São coisas tão bobas, né? Ai, Emília, é isso? Exatamente. Não tem nenhuma ferramenta que eu vou passar aqui, que é uma fórmula secreta, que você vai ter que achar um livro que tá lá entre as páginas, você vai ter que riscar, vai ter que achar um mapa. Não tem nada disso, é a coisa mais boba, mais simples do mundo. E é assim que é. E aí as pessoas deixam de fazer porque, ai, é fácil e eu não acredito. Fazer o quê, né? Então, vamos lá. Patrícia, aí essa questão de dormir e não consegue terminar as meditações, provavelmente tem um mecanismo dentro de você que te desliga para você não acessar frequências mais altas, tá? Tem que tirar. O ideal para seres negativos, gente, é que a gente fique vibrando na frequência do medo. Então, eles colocam mecanismos na gente para que a gente continue alimentando eles nessa frequência. E essa frequência, ela é baixa. Se a gente começar a meditar e elevar nossa frequência, a gente começa a romper essas barreiras. Sabe assim, a mesma coisa assim, tem um limite de velocidade. O limite de velocidade é 60. Mas só que quando você chegar ali no 60, se você passar desse limite de velocidade 60, o seu carro vai desligar. Porque eles fizeram alguma interferência energética ali, elétrica ali, que desliga o seu carro. Mas isso é só uma ilusão da pista. Você pode andar 120. Só que colocaram o mecanismo no seu carro para ele desligar quando você passar de 60. Então, você tem que ir lá no seu carro, tirar esses mecanismos e começar a acelerar, chegar a 120. Ou mais. Parar de dormir. E parar de dormir.
A Cláudia tá falando aqui, Emília, você é simples e direta. Eu às vezes até, assim, eu já parei de... Não sou insegura com isso, sabe? Mas assim, às vezes eu sou muito... Às vezes parece que eu sou dura, mas não é ser dura, sabe? É porque eu vejo além. Eu vejo além do que a grande maioria percebe, né? Eu vejo atrás de vocês, sabe? O que tá por trás. Então, às vezes, precisa de ser bem pontual, de ser bem objetiva, porque eu sei a capacidade de vocês. Principalmente de quem aqui já sabe o motivo pelo qual eu já falei da capacidade de cada um de vocês, né? A grande maioria que está aqui já sabe da sua própria capacidade, porque eu já falei. Então, eu vejo além. Então, eu vou meter o pé no acelerador, porque eu sei da capacidade de vocês. Vocês estão muito aquém de quem vocês realmente são, mas muito aquém. Muito. Pensa assim, sabe aqueles filmes de super-herói? Filme não, o Kung Fu Panda. Sabe o Paul? É Paul, né? É o Paul? É o Paul. Quem já assistiu Kung Fu Panda aqui, levanta a mão. Pra mim, eu amo. Assim, aquela história maravilhosa. Eu amo a história da vida, aquilo ali. Então, o Paul, ele era um cara infeliz, trabalhando no restaurante. Ele adorava comer, né? Mas ele era infeliz, trabalhando no restaurante com o pai. Ficava sonhando em ser alguém melhor lá, ser um guerreiro, um lutador, né? Sei lá, né? Os sonhos dele lá. Viajando, né? Uma coisa tão distante, olha só. Gordo, sem jeito, sabe? Olha só como é que é, olha que paradoxo maluco. E de repente, é maravilhoso. Gente, eu amo, já virei a música desse, eu vou mandar para vocês. Para quem é que já transformou, tá transformando nesse Paul, né? Passando desse insatisfeito com a vida e caminhando. Quem tem o coração aqui, que já sabe que o coração é especial, eu vou mandar para algum de vocês essa música. Eu amo, 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 gente. Nossa, ela é maravilhosa. Ela fala justamente sobre isso, sobre ter o coração especial. Então, aí ele vai o último a chegar lá no salão lá, que vai ter o campeonato, que ele queria assistir, e acaba que cai lá no meio, aí o mestre lá vai e aponta para ele, você. E ele foi desacreditado, desenganado, desmerecido, desvalorizado, desqualificado, tudo de ruim. E o que aconteceu? Ele ficava triste, mas não desistia. Ele ficava triste, mas não desistia. Ele ficava triste, mas não desistia. Eureka. Ele transcendeu. E no ele transcender, o que aconteceu? Ele virou o mais top dos tops, literalmente. Era ele o escolhido. Ele era o escolhido, literalmente. No último desenho, na última parte, né, no 3 ou 4, acho que é o 3, que ele vai para o mundo sobrenatural, ele precisa ir além, né? Ele mesmo se morre, entre aspas, e vai para o mundo lá paralelo, lutar com um ser lá, que estava roubando a alma dos outros. E depois ele estava fraco, estava perdendo a luta e juntou um monte de pessoas com o coração iluminado, cheio de luz, e emanou amor para ele. E nesse emanar amor para ele, ele foi lá e venceu a luta. Então, o que eu falei no último vídeo aqui, no último encontro nosso, que se todos nós aí que estamos despertando o nosso coração para o ser especial que nós somos,
que nós todos unidos conseguimos transformar esse planeta num lugar melhor, não é uma falácia. A arte imita muito a vida, mas eu não me inspirei nesse desenho, não. Isso é o que eu presencio. Então, se todos nós começarmos a movimentar e transformar a nós mesmos, nós somos capazes de transformar esse mundo, a sociedade, num lugar ideal para todos. Não tem que ter um favorecido ou mais favorecido, ou o meu é melhor ou o seu é pior. Um dos potenciais do chakra do terceiro olho é saber que somos todos iguais. Equidade. Uma linha reta, assim. Não tem um preferido. Cada um tem seu processo e o dom especial. Qual que é o seu? Qual é a energia que você foi forjado, criado? Para que você veio fazer aqui? Então, vamos começar a nossa meditação. Gente, eu me sinto o Paul total, assim. Não, não com a capacidade de luta, né? Porque mas, assim, as fases, sabe? De estar capengando na vida, de repente ter um... Isso aí, Edmar. Isso aí, Edmar Manoel, exatamente. Eu vim capengando na vida, sabe? Assim, triste, não estava mais satisfeito com a realidade que ele tinha. De repente ele descobre a missão de vida dele. Olha que maravilha. E aí o mundo começa a fazer sentido, as coisas começam a fazer sentido, o quebra-cabeça começa a ser montado e eureka. Eu sou a parte fundamental na minha jornada. Eu sou. E se cada um de vocês entenderem o potencial de cada um e não desistir, que só perde quem desiste. Só não alcança quem desiste. Qualquer objetivo que você colocar na sua vida, você só não vai alcançar ele se você desistir. Qualquer objetivo que você colocar na sua vida, você só não vai alcançar se você desistir. Ô, tá travando, gente, a live? Gente, me fala aí, o Cláudio tá falando aqui, a live está travando. Tá travando? Eu mexi tanto na minha internet esses dias, até troquei de operadora. Me fala aí se tá travando, gente. Ou se tá travando só pro Cláudio. Ai, Cláudio, as meninas estão falando que não. Procura um outro ponto aí na sua casa, Cláudio. Nós vamos começar a meditação agora. Ok, beleza. Então, vamos começar? Emília já falou demais, você sabe, né? Eu, assim, não é eu não sou fã de live, mas quando eu entro pra live, se deixar, eu não saio, não. Ai, ai. Isso aí, Edmar Manoel, obrigado, querido, tá ótimo. Jaque, obrigado, querida. Ótimo, tá bom, Ruth? Gratidão, meninas. Gratidão, viu? Então, vamos começar nossa meditação? Infelizmente, não posso colocar live, música, porque senão a live cai. O Instagram toma a live. Então, vamos fechar os olhos. As perguntas, gente, as perguntas que a gente tiver internamente são maravilhosas para a gente perguntar para nós mesmos.
pro nosso eu superior, pro nosso Criador, entende? As dúvidas que vocês têm internas, pergunta, vem resposta. Você só tem que estar aberto, o coração aberto para receber. Querer realmente ouvir a resposta, né? E a grande maioria quer perguntar, mas não quer saber a resposta. Então, fecha os olhos. Primeiro, eu vou mostrar um exercício aqui, perdão. Vamos rodar a cabeça 1 minutinho para a direita. 1 minuto para a direita, assim, ó. Rodar a cabeça inteira, né? Que é pescoço duro, não. Roda lá atrás, assim, ó. Bem lá atrás. Deixa molinho o pescoço. Roda 1 minutinho para a direita. Helena, esse exercício é Helena não, é Elizabeth. Esse exercício é excelente para qualquer cabeça que tá acelerada demais, tá? Então, roda 1 minutinho. Ó, círculo completo, gente. Ó, o queixo passando aqui no peito, as orelhas quase encostando nos ombros, ó. Não é que é pescoço duro rodando aqui assim, não, ó. É para rodar lá atrás, ó. Lá atrás. Então, 1 minuto para a direita. Aqui não tem como eu acompanhar vocês, né? Espero que vocês estejam fazendo corretamente. Viu, Edmar? Solta esse pescoço lá atrás. Ruth, Edmar. Eu já passei esse exercício para vocês. Alessandra. Lá atrás, assim, ó. Roda, roda. Solta. 1 minuto para a direita. Agora 1 minuto para a esquerda. Então, 1 minuto para a esquerda agora. Roda. Perfeito. Tem que estar molinho o pescoço. Solta esse pescoço. Toda a sua flexibilidade. Se está rígido na vida. Então, começa a soltar, relaxar para a vida. Flexibilizar para a vida. Roda o pescoço. 1 minutinho para a direita, já foi. Agora 1 minutinho para a esquerda. Quase terminando 1 minuto. E agora, vamos fazer assim, ó, para frente e para trás. Então, bem lá atrás, eu quero que jogue a cabeça bem lá atrás, gente. Não é ficar aqui meia boca, não. Faz o negócio direito, ó. Se estiver doendo é porque não tá alongando. Então, empurra mais um pouquinho aqui a testa, ó. Alonga e volta. E acelera. E coloca toda a atenção em vocês, tá? Não fica pensando na morte da bezerra, não. Fica prestando atenção no exercício, ó. Levanta aqui. Empurra o queixo. Coloca a mão aqui na nuca, empurra a cabeça para baixo aqui, ó. Empurra para baixo. Isso. Ótimo. A minha já tá ótima para começar a meditar. Faça isso todo dia, junto com o exercício de respiração abdominal. Separa um tempo para você. Separa um tempo para o seu lado espiritual. Você não vai se arrepender jamais dessa dedicação. Jamais. Ah, eu não tenho tempo. Acorda 20 minutos antes. Dorme 20 minutos depois. Não deixa de fazer. Na hora do almoço, para 10 minutos. Você é seu objetivo agora. Você quer mudar sua vida? Você quer mudar sua realidade? Coloca o objetivo. Respira. Pelo abdômen, tá? Eu sei para quem não tá praticando, é mais difícil. Mas hoje vocês deitam na sua cama de barriga para cima e vai praticar, tá? Tem gente que morre de infarto porque não respira, porque para de respirar. Fica tão ansioso e a cabeça tão confusa que trava. E aí... Então, vamos lá. Abdômen. Deu comando mental para o corpo relaxar. Relaxa os ombros. Relaxa o maxilar. Solta a língua.
Coloca toda a sua atenção no seu corpo, desde o pé até o topo da cabeça. Agora perceba a sua pele, sua antena, sua pele, os pelos do seu corpo são antenas. Perceba. Perceba se você se sente uma energia diferente. Respira abdominal. E agora você vai voltar toda a sua atenção para o seu terceiro olho. É como se você olhasse para dentro. Fecha os olhos e olha para dentro. Direciona a sua atenção para o seu terceiro olho. Não na parte superficial aqui na testa, não. Lá no meio da cabeça. O fundo dos olhos do terceiro olho é a pineal. Então, olha para a sua pineal. Tenha paciência com você mesmo. E olha para a sua pineal. Tem uns que vão conseguir perceber, outros não. Mas percebam, olhem. Quanto mais a gente foca a atenção numa coisa, mais ela fica visível aos olhos. Então você pode mentalizar uma luz índigo, azul índigo, bem forte. Como uma chama azul índigo, bem no chakra do terceiro olho. Lá na glândula pineal. Uma chama forte, escura, azul índigo. É fogo da limpeza. Está relacionado à energia do Ho'oponopono, está relacionado à energia de Arcanjo Miguel. Limpeza. E mentaliza essa chama. Nossa glândula pineal é como um pires. Tamanho de um pires, bem no centro da nossa cabeça. Etericamente, tá? Tô falando no corpo dos chakras, no corpo vital. Como um pires voltado para cima, né? E a parte de baixo dele voltada para baixo. Então, ele recebe energia dos 4 pontos, na verdade. Respira. 4 nada, 6 pontos. Para cima, para baixo, na frente, atrás, à direita e esquerda. Mentaliza esse chakra sendo queimado, inundado por essa chama azul da purificação, da limpeza. E queima. Limpando toda a toxina, tudo que impede de ver a verdade. Tudo que impede você de olhar para dentro de você e descobrir quem você verdadeiramente é. Mentaliza essa chama forte e profunda. Respira.
Respira e mentaliza essa chama azul. E agora dentro dessa chama azul nasce a chama violeta, pequena, mas que vai tomando proporção e inunda todo o espaço do terceiro olho com essa chama violeta, queimando, transmutando, purificando. Toda a polaridade negativa é transmutada na polaridade positiva, queimando, dissolvendo tudo que não serve mais, tudo que bloqueia a visão, tudo que impede o funcionamento perfeito do meu chakra do terceiro olho. Tem muitos que fecham os olhos e veio um olho na tela mental. Natural, é o terceiro olho, viu? Então inunda com a chama violeta, queimando, purificando, transmutando toda a polaridade negativa na polaridade positiva. Toda toxicidade, tudo que me impede de revelar quem eu verdadeiramente sou, é purificado agora através da chama violeta, transmutado, purificado. E agora pode mentalizar nascendo dentro dessa chama violeta uma chama rosa do amor incondicional, da compaixão. E esse rosa, essa chama rosa vai ocupando o lugar da chama violeta e trazendo mais amor para o nosso universo interior. Que através do amor, a visão é mais sábia. A visão é mais igualitária. Nós nos vemos com mais empatia. O amor fortalece a intuição. O amor fortalece a sabedoria, a inteligência, o intelecto. O amor revela a verdade. Quem somos nós? Lá no fundo do ser. E agora podemos mentalizar uma chama branca, perolada, iridescente, uma luz branca, a mais profunda pureza. O amor em todas as suas polaridades. É através desse branco que nascem todas as outras cores do arco-íris. E essa luz branca, ela toma conta do terceiro olho, inundando, purificando, me deixando com uma visão de prisma, de conexão, de confiança, acentuando a confiança em mim mesmo e a confiança no Criador de tudo que é. E eu confio. E eu sou livre.
E eu sou íntegro na minha visão. Eu sou neutro no meu julgamento. Eu sou a manifestação do divino através da minha visão. Respira. O amor rompe qualquer barreira. Inspira e expira. E muitos de vocês podem sentir um zumbido no ouvido, pode sentir a testa formigar. Isso é super natural e muitos podem ter sonhos essa noite, que depois dessas meditações de limpeza, a gente começa a ver um outro universo, o nosso universo interno que estava oculto. Então, é natural, sejam neutros no julgamento. Neutralidade. Se escutar o zumbido no ouvido, é o som do terceiro olho. É a nossa música interna também, faz parte. Todos nós temos a nossa frequência interna particular. Cada um tem a sua, o seu som interno. Eu me abro para o novo. Eu me abro para a pessoa que eu quero vir a ser, me transformar. Se eu quero ser uma pessoa mais amorosa comigo mesmo, me conhecer, entrar para o meu universo interior, faça essa busca. Você é o guardião de toda a sabedoria desse universo. Respira. E quando vocês se sentirem confortáveis, vocês podem abrir os olhos. Ó, quem tá bocejando muito, Roberto, é porque sua frequência tá tentando acessar essa frequência mais elevada, isso é natural. Precisa praticar mais meditação, limpeza energética. Faz todas as meditações aí que eu passei aí dos chakras, tá? Se boceja muito, começa a arrotar, começa a entrar muito no processo de sonolência. Tudo isso é a frequência, tá abaixo, precisa equilibrar. E aí até que chega num ponto que para. Tá bom? Isso é natural. Tudo isso é espirro, bocejo, é porque vocês estão percebendo algo além. O espirro eu não sei muito não, mas o bocejo ou arrotar, tem muita coisa que acontece que é um processo de tentar acessar essa energia mais pura, tá bom? Alguém sentiu a testa vibrar? Alguém sentiu o ouvido? Alguém percebeu algum som no ouvido, alguma frequência no ouvido? Senti muita paz. Isso aí, Helena. Mas, Helena, você já vem buscando essa trajetória. Parabéns, tá, Helena? Ótimo. E não dormiu.
Ótimo, Helena. Parabéns. Quem mais? Quem sentiu aqui o terceiro olho? Quem sentiu o formigar? Faça essa meditação, tá? Várias e várias vezes. Sono não é bom, mas é porque falta de prática, tá? Prática. Então, gente, ninguém sentiu o terceiro olho, então vamos praticar, hein? Vamos praticar. Se começar a sentir agora, antes de dormir, uma frequência, parece assim, uma cigarra bem de longe, assim, sabe? Um som assim, isso é a frequência do terceiro olho. A Creuza sentiu. Isso, Creuza, sentiu o chakra os mais sensíveis, né? Chakra das mãos, é normal também, tá? Sentir. As mãos também visualizam, né? Visualizam através da sensibilidade, da percepção. Viu o terceiro olho, Neuza? O que você viu, Neuza? Eu quero saber. Ah, isso, Fran, tranquilidade, ótimo. Ótimo, Fran. Francisca, tá? Ótimo, Francisca. Ótimo, Rose! Ótimo! Formigamento no terceiro olho, parabéns. A ideia é essa aí. Isso aí, pratica mais. Eu quero saber aqui, ó, o que você viu, Neuza? Gosto muito dessas visualizações aí, adoro. Ótimo. Isso aí, parabéns. Parabéns, sentiu o terceiro olho. Aí a gente tem que saber se é o terceiro olho, né? Um som da sua frequência interna, porque ele não incomoda. Tem momentos que está mais aguçado, você vai escutar mais alto, mas ele não incomoda. É porque é seu som interno. Se tá incomodando, se atrapalha, é porque tem alguma coisa alterada aí, provavelmente não é ele, tá? Tá, Creuza? Ótimo, meninas, parabéns. Façam essa prática mais vezes, mais vezes. Quanto mais a gente pratica, mais afinado a gente fica, tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês e já vou falar que a nossa novena de Natal vai ser focada no chakra da coroa. Eu vou fazer duas lives de novena de Natal e vocês vão fazer 9 dias, tá? Vou fazer duas lives focando no chakra da coroa, na abertura e nessa conexão com o divino, tá? Então, vamos fazer. Boa noite, gente. Boa noite. Ai, que bom, Neuza. Gratidão, viu, querida? Gratidão. Boa noite, gente. Até a próxima.